Olha para que serve o Supremo Tribunal Federal. Quanta previsibilidade e segurança jurídica nesse país, meu Deus do céu. O Gilmar anulou todas as condenações de José Dirceu na Lava Jato, meus caros. Sim, nós estamos agora num momento pós. Agora é o momento que a ficha de José Dirceu voltará a ser limpa? Não, acho que ele tem mais condenação aí, hein? Esse cara aí tem a ficha suja. Mas eu quero trazer para Esté começar essa daí. Esté, como que a gente lê essa matéria, minha querida amiga? A gente lê essa matéria de modo a entender que agora o Zé Dirceu é ficha limpa. Esquece, tá? Para qualquer combinação legal, o Zé Dirceu é ficha limpa e virá candidato nas próximas eleições. É com isso que a gente vai ter que lidar. E vai ter voto pra caramba. E vai movimentar a militância. E vai saber o que ele sabe fazer de melhor. Porque agora ele vai trabalhar em causa própria. Então, se o Boulos... Olha que coisa curiosa, meu Deus do céu. Eu acabei de pensar nisso agora. Boulos, ele não se cacifou para ser o sucessor do Lula. O Zé Dirceu, ele só não foi o sucessor do Lula lá atrás por causa do mensalão, porque o planejamento era que o Zé Dirceu fosse o próximo presidente. Eu acho que agora a gente já tem o sucessor do Lula, hein? Então, talvez a gente tenha que discutir isso. A gente não tem lugar para discutir, senão a internet, senão aqui numa live, e a gente tem que falar disso em live. Mas, tendo que encarar isso, a gente também tem que encarar que não foi só o Zé Dirceu que teve condenações anuladas, a gente também teve o Pezão com condenações anuladas, a gente também teve mais uma figura impoluta com condenações anuladas, chamada Renan Calheiros. Então, a gente tem ali os presos do 8 de janeiro, que picharam estátua, sendo condenados a 20 anos de cadeia, e essas figuras como Renan Calheiros, Pezão e Zé Dirceu, livres na República para exercer os seus direitos de cidadania, coisa que a senhorinha com a Bíblia já não tem mais, está pegando 17 anos. Mas mais do que isso, eu vou puxar para o nosso meio de novo, lendo um tweet da Bianca SP21, @BiancaSP21. Só hoje o STF anulou condenações do Dirceu, do Pezão e do Renan Calheiros na cara dura. E você aí achando que o maior problema do Brasil é o Salles querer ser senador. Os caras vão varrer tudo. E a gente não tem um plano, a gente não tem um lugar para discutir, a gente não tem sequer um caderno de tese. A gente está discutindo se o Van Hatten é o intergaláctico, se o Salles é o intergaláctico, se o Nicolas é o intergaláctico. As pessoas que praticamente trabalham pela gente, né, ainda que com os seus meios de ação limitados, sobretudo porque a gente simplesmente não consegue se organizar, porque estamos nos fagocitando diuturnamente. É isso. Adriles Jorge, olha só, eu vou trazer aqui um breve resumo em bullets para você do que está acontecendo. De fato, na prática, o José Dirceu retomou os seus direitos políticos e deixa de ser considerado ficha suja. A decisão que habilitou a sua ficha novamente considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito para julgar Lula. Na decisão, Gilmar critica a confraria formada pelo ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba. Ele diz que a operação encarava a condenação de Dirceu como objetivo a ser alcançado para alicerçar as denúncias que, em seguida, seriam oferecidas contra Lula. De novo, ele fala que as ações da Lava Jato eram um alicerce contra Lula e ele decidiu estender a Dirceu o entendimento que anulou as condenações de Lula. Abre aspas. A extensão, assim, legitima-se não como uma medida geral, que aproveita qualquer outro investigado na Lava Jato, mas devido a indicativos de que o juiz e procuradores ajustaram estratégias contra esses réus, tendo a condenação de um deles como alicerce da denúncia oferecida contra outro. Fecha aspas, Adriles. Olha, eu acho crônica de uma morte anunciada. Se o Lula foi tornado ficha limpa para ser candidato à presidência da República um ano antes das eleições, é lógico que isso ia acontecer com o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, é bom lembrar, é o chefe, junto com o Lula, do mensalão, né? Foi condenado com fartura de provas, inclusive, como aquele princípio de domínio do fato. Se tem alguém que é beneficiado por um sistema de corrupção gigantesco dito pelo governo federal, é o governo federal. Quem comandava era o chefe da Casa Civil, o presidente da República. Depois houve uma série de outras coisas de conluio entre o Estado e empresas que desviaram verba,
em que pessoas também, autoridades, ganharam essas verbas desviadas também, como o próprio Lula, ganhando um apartamento, ganhando um sítio lá de Atibaia, por essas mesmas consultoras beneficiadas, e o Zé Dirceu estava no meio toda essa engrenagem de corrupção, e eventualmente Lula sendo absolvido ou descondenado, para dizer um termo mais simples, em relação à Lava Jato, e o Zé Dirceu foi na mesma toada. Então, assim, não é nada de novo no front, entendeu? A gente vive num país que é invertido. A primeira e principal sintoma da ditadura do judiciário é isso, é você condenar pessoas que eventualmente estavam condenando corruptos, estavam descobrindo, desmantelando o sistema de corrupção, com todas as minhas críticas que eu faço ao Sérgio Moro hoje, que se transformou numa figura completamente anódina, patética e até risível, e patética, sobretudo, né? Pela complacência que ele tem a quem o condena, não é? O Sérgio Moro, todos os demais integrantes da Lava Jato foram, naquele momento, heróis da República, porque colocaram e desmantelaram o sistema de corrupção de colarinho branco, em que colocaram o presidente da República e até o, entre aspas, primeiro-ministro da República na cadeia, né? Na cadeia. E com razão, e com fartura de provas, mais uma vez. Então, a gente vive uma república invertida, uma república demoníaca, em que os juízes que deveriam julgar e condenar corruptos, estão premiando corruptos, estão colocando corruptos no poder, estão fazendo campanha para esses mesmos corruptos. E mais, o Gilmar Mendes, no caso específico dele, era um homem que dizia de maneira franca e aberta e incisiva que a Lava Jato era um sistema heróico da nação, que estava colocando corruptos na cadeia, que era uma cleptocracia que tinha tomado conta do poder. E aí, a partir do momento em que os amigos do rei dele lá começaram a ser pegos também, mudou de ideia, convenceu os demais membros do STF também a mudarem de ideia e começaram a demonizar a Lava Jato, começaram a enaltecer corruptos a ponto desse mesmo Tribunal Superior Eleitoral, que é um puxadinho do STF, ter eleito o Lula. E agora, provavelmente, vão eleger Zé Dirceu também a qualquer cargo que ele queira em 2026. É uma república demoníaca, só não vê quem não quer, quem é ingênuo, ou quem é idiota, ou quem é conivente. O Cogos, no mesmo dia, a matéria do Lira enterrando o PL da anistia. No mesmo dia, a gente tem essa decisão aqui sobre o José Dirceu. No mesmo dia, a gente está analisando a postura do Valdemar da Costa Neto. E eu queria, só para também você dar a sua opinião a respeito disso, mas eu tento muito, Cogos, trabalhar entre... eu tento me desvencilhar daquele otimismo. Eu acho que a gente pode sim encontrar esperança numa direita mais organizada, num movimento em prol da liberdade melhor estruturado, numa configuração político-partidária que seja menos ostensiva e mais voltada para dirimir essas questões de conflitos internos, como bem disse a Esté Papaiano. Agora, como que você enxerga isso? Porque a gente está falando com uma galera que tem sangue revolucionário. Sangue revolucionário. José Dirceu é um cara que ele está disposto a cometer todas as ilegalidades possíveis e imagináveis para chegar onde ele quer. A prova disso não é só a história do PT, a prova disso é a história dele. Olha, o Adriles falou muito bem. É típico do modus operandi comunista perseguir aqueles que estavam tentando buscar transparência e justiça. Não é a primeira vez que isso acontece. Então, você vê, por exemplo, o ditador da Romênia, o Nicolae Ceausescu, ele mandou prender um sujeito que criou uma organização de trabalhadores que iam até uma rádio chamada Rádio Free Europe denunciar os segredos escusos da ditadura comunista do Ceausescu na Romênia. E aí o que aconteceu? A coisa se inverteu. Em vez do Ceausescu ser levado ao tribunal e punido, já que os seus podres, a sua corrupção, a sua ditadura, os seus crimes contra a humanidade estavam sendo expostos, foram os trabalhadores que denunciaram o Ceausescu que foram processados e presos e alguns executados. Isso aconteceu lá em 79. Aqui no Brasil, nós estamos caminhando a passos largos para esse modus operandi, através de uma ditadura judiciária que está invertendo a ordem das coisas.
Então, os bandidos estão sendo inocentados, as pessoas denunciadas, expostas e punidas na Lava Jato estão sendo descondenadas. O descondenado mora ali, está na presidência, sendo que ele era, né, o manda-chuva de todos esses esquemas. Ao passo que as pessoas que criticam essa ditadura, as pessoas que questionam a lisura do processo eleitoral, as pessoas que defendem o direito à livre manifestação de jornalistas como Alan dos Santos ou dos patriotas presos no 8 de janeiro, essas são perseguidas, são colocadas nesses inquéritos. Então, sim, o Brasil já é comunista. Não precisa você esperar vir um camburão estatizar os meios de produção. O judiciário já opera de modo comunista, ele vai decidir todo o resto. Nós já estamos nesse modus operandi. Então, a Lava Jato realmente só serviu para tentar apaziguar os ânimos do povo, ou coisa pior. Durante a Lava Jato, várias pessoas perderam a sua privacidade financeira, vários esquemas foram montados contra a soberania nacional, prejudicando pessoas ligadas ao nosso programa nuclear estratégico. Só serviu para isso, porque os bandidos mesmos, esses foram soltos, e provavelmente já estava planejado que seriam soltos. Nunca gostei do Sérgio Moro. Para mim, um sujeito que defende o desarmamento e o aborto não é nem gente. Então, para mim, eu sempre vi o Sérgio Moro como alguém oportunista, que se aproveitou da própria Lava Jato para se promover e depois se aliou aos mesmos desgraçados que pela Lava Jato deveriam estar presos e condenados. É um grande esquemão. É o Sérgio Moro. Quando eu durmo, eu escuto o Sérgio Moro. Uma voz meio esganiçada, uma coisa meio triste. Uma coisa meio triste. Parece uma reta. Ele anda no Senado Federal, ele olha para baixo, ele não consegue olhar pro horizonte. Eu não sei por quê. Mas Acho que ele é burro. Né? Ele é burro pelo seguinte, eu já falei isso aqui várias vezes, é o sujeito que usa de uma virtude de maneira viciada. É o sujeito que é vaidoso, às vezes até pode fazer uma coisa boa circunstancialmente, como o Malafaia fez em relação ao impeachment do Alexandre, mas é uma pessoa maligna. Ou seja, ele usa de uma virtude circunstancial, de uma defesa virtuosa de uma ação circunstancial, para promover a própria vaidade. Só que, no fim das contas, ele fica burro. Porque a partir do momento que ele se adequa ao sistema, só para virar senador, ele se torna uma figura completamente patética, odiada à direita, à esquerda, desprezada à direita, à esquerda, ao centro, e pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, que o despreza também. Eu acho que nem a mulher dele admira ele. É um sujeito assim, e em nome de um poder vazio, esvaziado, entregou a sua própria alma para os canalhas que o desprezam. É uma coisa assim, o Sérgio Moro tem que ser estudado como aquele homem vaidoso que se locupletou na vaidade por uma virtude circunstancial, que foi no caso da Lava Jato, e depois entregou a alma ao diabo.